José era gente como a gente. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. É interessante a gente notar a história de José do Egito. E ele foi um rapaz extraordinário. Alguns ainda dizem que ele não tem nem pecado, né? E nós vamos ver que, na realidade, José era gente como a gente. José foi um jovem cheio de sonhos. Ele era um jovem que era da família de Jacó, era um dos filhos de Jacó. Lembrando que Jacó faz parte da família patriarcal. Os patriarcas começa lá com Abraão, em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus para começar a formar uma família da aliança, uma família que representaria o nome de Deus. A partir de Canaã, então vem Abraão, depois vem Isaac, Deus confirma todas as promessas para Jacó, e Jacó tem 12 filhos, o primogênito é Ruben, e o último, o caçula, é José. E José era o filho querido, o filho amado, o filho da sua velhice, e além da sua velhice, o filho com Raquel, a quem ele amava também. Então José, ele logo vai tomar ali o protagonismo dentro dos filhos. Jacó vai fazer uma túnica talar, uma túnica toda colorida, que representava inclusive a autoridade com relação aos irmãos. E isso vai causar uma indisposição dos outros irmãos com relação a José. Essa indisposição agrava porque José ele tinha um dom de sonhos e ele sonhou que na questão com os irmãos. Ele vai dizer para os irmãos, dizendo assim, olha, eu tive um sonho profético que tinha 11 feixes e os feixes de vocês se dobravam ao meu. E aí os irmãos falam assim, você tá doido, menino? Você é o mais novo, você é o caçula, como que os nossos feixes vão se dobrar ao seu? É da nossa tradição que quem vai receber a autoridade é o filho mais velho, que no caso era Ruben. Mas a questão é que José vai ter um segundo sonho. E esse sonho vai piorar a situação, porque ele vai dizer assim, olha, eu tive um outro sonho. Não só os feixes se dobravam diante de mim, mas também o sol e a lua. E aí, nisso, o Jacó também está ouvindo e o Jacó vai falar assim, você tá doido, menino? Eu e sua mãe, a gente vai se dobrar diante de você? Você tá pensando que, né? Então essa relação vai se tornando cada vez mais conturbada. José é aquele filho protegido do pai. Então quando os outros irmãos estão trabalhando no campo, cuidando das ovelhas, cuidando das outras coisas, de repente Jacó falava assim, olha, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo e traga para mim o relato para saber se seus irmãos estão trabalhando ou estão fazendo alguma outra coisa. E numa dessas, os irmãos estavam lá pastoreando, cuidando das ovelhas, e José vai atrás deles. E quando os irmãos vêm movidos por raiva, por ódio, fala assim, a gente vai matar esse menino. E aí vem a intervenção de Ruben falando assim, olha, não podemos fazer isso, não façam isso, meus irmãos. E aí Judá tem a ideia, fala assim, ó, ao invés da gente matar, vamos vender ele, né? A gente diz que um animal pegou ele e a gente vende ele. E aí foi isso que aconteceu. Pegaram José, tiraram a túnica, molharam em sangue para levar para o pai para dizer que ele havia morrido por algumas feras. E eles venderam o José para os ismaelitas. Lembrando que os ismaelitas eram os primos. Então José foi traído pelos irmãos, vendido aos primos, e os primos venderam José para o Egito, para morar na casa de Potifar. Potifar seria o senhor de José. E é interessante essa cena porque quando a gente olha para o relato do capítulo 39 de Gênesis, algo vai chamar bastante a atenção da gente.
é o fato de que não importa o lugar que a gente esteja, não importa a circunstância que a gente esteja, o que importa de fato é se o Senhor estiver conosco. No verso 2 do capítulo 39, vai dizer assim que José foi vendido ao Potifar, porém o Senhor era com José e lhe deu mercê diante do seu senhor, o Potifar. E aí o que acontece é que José ele vai se tornar o grande administrador, gestor da fazenda ali de Potifar. Tudo que José fazia, ele fazia com zelo, ele fazia com dedicação e com a bênção de Deus. Acontecia que José logo se tornou a pessoa mais importante na casa de Potifar, exceto Potifar, logicamente, e a ponto de Potifar não saber nem quanto que ele tinha, dele somente saber o quanto que chegava de comida para ele, porque tudo estava nas mãos agora de José. Então, só que a história de José não para por aí, até poderia parar e falando assim, olha, uma história de superação, uma história de um jovem que foi traído, né, vendido como escravo e chegou a um certo sucesso. Mas não para por aí, vai ter uma segunda tragédia na vida de José. A primeira foi com relação aos irmãos, a segunda vai ser com relação à mulher de Potifar. Ela vai ser atraída por ele sempre negando, mas num certo dia ele chega para trabalhar na casa de Potifar e a mulher tinha dispensado todos os empregados. Quando José chega, ela fala assim, olha, vem cá, você vai se deitar comigo hoje. E pega nas roupas de José. E José fala assim, como eu pecaria contra o Senhor? Como eu pecaria contra Potifar também, que me deu tudo que eu tenho, confia em mim, como é que eu trairia isso? E aí ele foge, só que ela fica com as roupas de José. Então o que acontece é que ela começa a gritar. E chegam depois os demais empregados para ver o que estava acontecendo e ela diz, olha, o hebreu, o José tentou me violentar. E aí Potifar não tem outra alternativa a não ser mandar José para a prisão. Ele vai preso. Ele tinha sido enviado para o Egito como escravo, por ter sido traído pelos irmãos, agora ele está sendo enviado para a prisão por ter sido traído pela mulher de Batseba com uma falsa acusação de estupro. Muito sério. E aí ele vai parar na prisão, e na prisão a questão mais importante, que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter, não é o lugar que a gente está e nem a circunstância, mas quem está conosco. E no capítulo 39, no verso 21, vai dizer novamente esse termo, de que o Senhor era com José. E lhe foi benigno, e deu mercê diante do carcereiro. Então é interessante que agora José lá na prisão, ele vai também colaborando com o carcereiro, a pessoa que cuidava ali de toda a prisão, e ele vai se tornar o grande gestor da prisão. De repente chegam duas pessoas, dois prisioneiros, sob uma acusação muito séria. Eram dois prisioneiros de confiança do faraó. Um era o padeiro, o outro era o copeiro, pessoas muito próximas ao faraó e que tinham a acusação de que pesava sobre eles que um deles havia traído, roubado a taça do faraó. Mas não sabia qual dos dois era. E aí acontece que os dois têm sonhos e José revela quem era o culpado. Que o copeiro era inocente e o padeiro era o culpado. E aí o copeiro vai ser liberto. Quando o copeiro vai ser liberto, o José diz assim para o copeiro, olha, não esqueça de mim quando você for restituído. Lembra que eu revelei o seu sonho. Então lembra de mim. Acontece que o copeiro esqueceu. Por 2 anos ele nem lembrou de José, nem voltou para agradecer. Ele retomou as suas atividades e não ficou nem aí com José.
Aconteceu que agora o faraó passou a ter sonhos. E sonhos que perturbavam o faraó de tal maneira que ele não conseguia dormir, ele não sabia o que estava acontecendo, chamou os magos, chamou conselheiros, chamou anciãos, chamou todo mundo e ninguém dava conta de dizer o que era o sonho do faraó. E qual era o sonho do faraó? Eram dois, na realidade. Que havia 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas e continuavam magras. A mesma coisa, a mesma dinâmica acontecia com as espigas de milho. E o faraó não sabia o que mais conclusão ter, até que o copeiro fala assim, olha, lembra que eu tive preso sob a falsa acusação e teve um hebreu lá que adivinhou o meu sonho. Talvez, já que ninguém deu conta, quem sabe ele não responde. E aí trouxeram José diante do faraó e o faraó contou os sonhos para José e José, movido por Deus, revelou o sonho. Disse assim, olha, na realidade, esses 2 sonhos são um só. O que vai acontecer é que terão 7 anos de grande fartura, colheita como o Egito nunca viu, 7 anos de grande bonança, mas depois virão 7 anos de grande fome. Não vai adiantar plantar, porque a terra não vai dar, serão 7 anos de seca. E aí o José complementa, ele fala assim, olha, eu aconselho o faraó a fazer celeiros para estocar uma porcentagem de toda a colheita, de tudo que for, cada ano vai estocando, para depois, quando vierem os 7 anos de fome, de dificuldade, você tenha cereal para alimentar toda a nação. É importante você colocar um homem de confiança que possa gerir todo esse recurso, e então é importante saber que isso vai acontecer. E o faraó olha para José e ele diz algo extraordinário. Ele vai dizer assim, aonde nós encontraríamos em todo o Egito um homem em quem habita o Espírito do Senhor. Olha que impressão, eu acho isso lindo, né? De o faraó reconhecer o Espírito de Deus na vida de José. O que acontece é que José, portanto, vai ser colocado como o primeiro-ministro de todo o Egito. Depois dessa fala do faraó, o faraó coloca o anel de autoridade na mão de José, dá roupas, constitui ele como primeiro-ministro, como autoridade, ele só fica abaixo do trono. Então agora José é o grande governador de todo o Egito aos 30 anos de idade. Acontece que tudo que José falou realmente aconteceu. 7 anos de grande bonança, os celeiros para estocagem e tudo mais. Passaram os 7 anos e depois, no segundo ano de fome, ou seja, 9 anos depois dessa profecia, José foi levantado como primeiro-ministro aos 30 anos. Então ele já estava com 39 para 40 anos nessa época, e no segundo ano de fome, a fome também alcançou Canaã, a região onde habitava ali Jacó e os seus filhos. E Jacó fala assim, olha, vocês aí meninos, vocês estão parados, vão lá no Egito, eles têm sementes para nos vender, vão lá, comprem e tragam para nós. E eles foram e com quem eles encontram para comprar o cereal? José. No entanto, José reconhece os seus irmãos, mas os irmãos não reconhecem José. E aí começa uma história bastante interessante de quando José fala assim, olha, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são espiões de outra terra, querendo pegar as coisas nossas? E eles falam assim, não, nós somos de Canaã, Jacó, nosso pai. E eles vão contando a história. E aí José vai trabalhando com eles, e o único irmão que ele não conhecia era o Benjamim.
seu irmão caçula agora, né? E também filho de Raquel. E aí ele pega e fala assim: olha, então tragam Benjamim porque eu quero conhecê-lo. E aí vem toda a história, ele conhece Benjamim, coloca uma taça de ouro no saco de cereal de Benjamim, e quando eles estão indo embora, José manda os guardas irem atrás da comitiva, e fala assim: olha, vocês roubaram a taça de ouro do José, né, do primeiro-ministro, né? José ainda não tinha revelado, né, do primeiro-ministro. Por que vocês fizeram uma coisa dessa? Ele recebeu tão bem vocês. E aí eles falam o seguinte: não, nós não roubamos. E se um de nós roubou, que fique preso. E aí vão, e a taça está no saco de cereal de Benjamim. E aí vem toda aquela consternação, fala assim: como é que isso pôde acontecer? O nosso pai Jacó vai morrer se ele souber que Benjamim vai ficar preso. E aí são levados até José, quando José finalmente se revela para os irmãos, e eles choram. José diz algo extraordinário, diz assim: olha, vocês me intentaram mal, porém Deus transformou em bem para a preservação da vida. Deus me constituiu aqui autoridade, vocês vão ficar aqui comigo. E depois Jacó também vem para o Egito, e o faraó dá ali a terra mais importante, a terra mais fértil, que era no Crescente Fértil, uma terra chamada Gósen, uma terra que fica no Crescente Fértil quando o rio Nilo desemboca no Mar Mediterrâneo. Então é interessante essa história, porque como que Deus foi trabalhando. No entanto, José não foi isento de erro. Quando ele traz a família a família toda, né, Jacó, 70 pessoas para o Egito, o que vai acontecer é que ele, nos outros 5 anos, ele vai tomando todas as coisas para o Egito. Ele vende o cereal, as pessoas acaba o dinheiro das pessoas, ele compra toda a terra, ele compra todo o gado, e ele escraviza todas as pessoas em troca de alimento. E então, passados 7 anos de fome, o Egito se torna a mega potência da época, com a maior quantidade de dinheiro, a maior quantidade de gado, a maior quantidade de terra, a maior quantidade de escravos, e sob a liderança do José do Egito. E acontece que o Jacó e a sua família não voltam para a terra de Canaã. A promessa de Deus desde Abraão era que na terra de Canaã Deus multiplicaria o povo e faria com que todo o mundo conhecesse a glória de Deus a partir de Canaã, que era a rota de passagem de 3 continentes. A terra prometida era Canaã. Então foi um erro eles virem para o Egito. Foi um erro eles permanecerem no Egito depois dos 5 anos de fome que restava. Eles precisariam ter voltado. No entanto, o conforto anestesia a alma, e eles viraram as costas para Canaã, para a aliança de Deus, para a promessa de Deus, e não retornaram para Canaã. Então esse foi um erro bastante sério de José. Enquanto José foi um jovem injustiçado, passando dificuldades, ele foi muito fiel ao Senhor. Mas quando ele foi elevado a primeiro-ministro, quando ele tinha sob suas mãos todo o poder, ele falhou. Ele falhou trazendo a família de Canaã para o Egito, e falhou permanecendo no Egito depois dos 5 anos de fome. Isso vai acarretar o fato de que o povo de Israel vai ficar no Egito por 430 anos, e depois eles vão amargar a vida debaixo da tirania, da opressão do Egito. Mas isso é uma outra história mais para frente. Por isso, José era gente como a gente, um jovem com sonhos, com realizações, mas também com falhas. Por isso, minha oração por mim e por você é que possamos
sinceramente, continuar crendo no Senhor, continuar firmes no propósito de servirmos o Senhor e em todo momento reconhecer a graça de Deus sobre a nossa vida. É somente a graça de Deus que nos sustenta, é a misericórdia do Senhor que se renova na nossa vida e possibilita a gente estar vivos e que a gente possa crer sempre no Senhor das nossas vidas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.